Bom, glaucoma é uma doença ocular caracterizada por ser uma lesão progressiva do nervo óptico. Nervo este muito importante para o nosso bom funcionamento visual. Por ser uma doença crônica, ou seja, uma doença que vai acompanhar o paciente ao longo da vida, é de fundamental importância um bom tratamento clínico para evitar que essas lesões progressivas gerem uma perda visual irreversível. Lá dentro do olho existe uma produção diária e contínua de um líquido este chamado humor aquoso. Esse líquido tem suas funções e é muito importante para o funcionamento ocular, e da mesma forma que ele é produzido continuamente e diariamente, parte deste líquido também tem que ser escoado, drenado de dentro do olho, mantendo assim um bom equilíbrio entre a produção e o escoamento. Em geral, os pacientes com glaucoma têm deficiência na parte do escoamento desse líquido, da drenagem. E por essa drenagem estar sendo insuficiente, esse líquido vai acumulando lá dentro do olho, aumentando assim a pressão intraocular. O glaucoma, na grande maioria dos casos, é caracterizado por ser uma doença silenciosa, ou seja, o paciente não percebe progressão nos estágios iniciais, vindo a perceber os sintomas mais no final da doença, nos estágios mais avançados, onde o nervo já sofreu um dano considerável. Por ser assintomático, de fundamental importância as consultas oftalmológicas regulares para a gente identificar e tratar adequadamente nos estágios iniciais da doença. Considerando o glaucoma primário de ângulo aberto como a principal forma de glaucoma, nós temos a pressão intraocular elevada como principal fator de risco, mas também temos a parte genética, a hereditariedade como um fator de risco. Idade acima de 40, 45 anos também torna-se um fator de risco. Altas miopias, córneas com espessura central fina, e no caso do glaucoma primário de ângulo aberto, a etnia sendo a raça negra um dos fatores de risco associados. Dividimos o glaucoma em glaucomas primários, sendo eles o glaucoma primário de ângulo aberto, que é a principal forma de glaucoma no nosso meio, e temos também o glaucoma primário de ângulo fechado. Além dessas duas formas, temos também o glaucoma infantil, condição grave na qual o paciente já apresenta glaucoma no nascimento ou nos primeiros anos de vida. Temos também os glaucomas secundários, que são glaucomas decorrentes de outras comorbidades oculares, inflamação, infecção, trauma ocular, decorrente de cirurgias oculares prévias, doenças sistêmicas, diabetes, por exemplo, que é uma doença bem prevalente no nosso meio. Então, basicamente, temos essas formas de glaucoma. Bom, basicamente, o glaucoma tem um diagnóstico clínico, ou seja, através de consultas oftalmológicas regulares. A partir da suspeita clínica do glaucoma, temos como aprofundar e melhorar o detalhamento desse diagnóstico através de exames complementares específicos para essas condições. Mas, basicamente, o glaucoma se dá através de uma boa consulta oftalmológica. Como o glaucoma apresenta diversas manifestações clínicas e estágios clínicos diferentes, ou seja, pacientes que têm glaucomas mais leves, outros glaucomas mais moderados e outros em estágios mais avançados. Então, a frequência de consulta varia muito de acordo com a intensidade, o nível do glaucoma que o paciente apresenta. Pacientes com glaucomas mais leves toleram intervalos um pouco maiores a cada ano, a cada 6 meses. Já pacientes em estágios mais avançados, muitas vezes precisam ter um intervalo menor entre as consultas, a cada 3 meses, 4 meses. Então, a frequência varia de acordo com a necessidade de cada paciente, de acordo com a intensidade do glaucoma que aquele paciente apresenta. O tratamento de glaucoma se baseia muito no nível e na intensidade do acometimento da doença de cada paciente. Em glaucomas iniciais, o tratamento através de colírios e hipotensores, ou seja,
medicações visando a redução da pressão, o estágio inicial é o tratamento inicial proposto. A partir do momento em que a doença vai avançando ou o controle da doença não está adequado, tem-se a opção de lasers. Cada tipo de glaucoma tem um tratamento específico, e também quando o tratamento clínico ou o tratamento com laser, que são tratamentos menos invasivos, eles não foram suficientes para controlar adequadamente a doença, tem os tratamentos cirúrgicos, né? Cirurgias antiglaucomatosas que visam a redução da pressão intraocular.